Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Bom dia a todas e todos. Esse é o painel 69, a indispensabilidade das entidades sindicais e sua importância nas negociações empregado-empregador. Nós temos 3 palestrantes, que são a doutora Dervana Coimbra, que é a presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB Bahia, o doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato, que é o vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, e a professora Silvia Márcia Nogueira, que também é conselheira federal da OAB. Eu parabenizo o presidente Felipe Santa Cruz, sua diretoria, os colegas Alberto Simonetti, Fernanda Marinella, Marcos Vinícius e Rony Preuss pela organização e realização desse grandioso evento. Aproveito para agradecer a todos os funcionários do Conselho Federal da OAB pelo seu incansável trabalho em prol da advocacia e por nos ajudar a criar este evento. A nossa vida fica muito mais fácil com o trabalho de todos os funcionários do Conselho Federal. Homenageio, como diz o Antônio Fabrício Gonçalves, os construtores do direito do trabalho, e em especial aos lutadores sociais que ao longo dos anos perderam suas vidas, mas que nos deixaram o legado que hoje defendemos. E faço isso nas pessoas de Reginaldo Felker e Moema Batista, com quem tive o prazer do convívio e o privilégio de saborear seus ensinamentos jurídicos e de vida. Aproveito também a conclamar todos os advogados que nos assistem para que se filiem aos sindicatos de advogados dos seus estados e que também apoiem a campanha nacional que nós estamos fazendo de paridade já no sistema da OAB. Eu desejo a todos um excelente evento e passo a palavra à doutora Dervana Coimbra. Bom, amigos, bom dia a todas e a todos. Cumprimento aos colegas na pessoa da doutora Maria Cristina Carrion e também desejo a todos um excelente trabalho. Dado o tempo exíguo para todos nós falarmos, eu vou direto ao nosso assunto, que trata da indispensabilidade das entidades sindicais e a sua importância nas negociações empregado-empregador. Bom, meus amigos, quando pensamos no direito do trabalho, né, a reflexão imediata que nós fazemos é de que sua existência se justifica como ramo autônomo do direito, com sua principiologia própria, pela necessidade de uma regulação heterônoma da relação entre o capital e o trabalho, baseado especialmente no princípio produtivo, tendo em vista que as partes desta relação são essencialmente desiguais. Nós sabemos que há uma desigualdade inerente, né, às partes dessa relação trabalhador e empregador. Não há de se falar nesse contexto, portanto, numa autonomia de vontade, nem um típico contrato de emprego, porque sabemos que a parte que detém os meios de produção é que tem o poder de ditar as regras do jogo, cabendo, portanto, ao trabalhador a emprestar-lhe a força de trabalho e aderir, né, a tais regras mediante uma contraprestação, que todos nós sabemos que é a remuneração. Portanto, a função central do direito do trabalho, senhoras e senhores, é justamente, e não poderia ser diferente, a melhoria das condições desta pactuação, da força de trabalho na ordem socioeconômica. E é nesta perspectiva, meus amigos,
que cabe aos sindicatos profissionais um papel fundamental, que é de pacificação de conflitos coletivos relacionados às suas bases de representação. E como diz o nosso queridíssimo assim, uma pessoa que eu admiro muito, que é o ministro Godinho, cabe aos sindicatos a defesa dos interesses trabalhistas e conexos. Então, o seu objetivo deve ser o alcance de melhores condições de labor e de vida. Então, nessa linha de raciocínio, quais seriam as funções principais, né, dos sindicatos? Não há dúvidas que a sua função representativa é uma função de extrema importância, ela está abordada lá no inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal. A sua função negocial também verificada nesse mesmo dispositivo, no artigo 8º, porém já no inciso 4º da Constituição Federal, e a função assistencial, que envolve a prestação de serviços essenciais, a exemplo da disponibilização de atendimento odontológico, dentre outros tantos. Portanto, meus amigos, é indispensável, e aí, indo ao foco do nosso painel, a participação dos sindicatos, e digo dos sindicatos profissionais, nas negociações coletivas entabuladas com a empresa, porque a empresa por si só é um ente coletivo, né? A sua natureza de ente coletivo já lhe habilita a interlocução, ao diálogo social. Porém, o trabalhador ele precisa estar representado por uma entidade para que haja uma equivalência entre esses atores sociais. E os sindicatos têm como função, como a gente já havia aqui comentado, dentro dessa ideia da função negocial, a busca tem como objetivo, melhor dizendo, a busca da manutenção do patamar civilizatório instituído pela norma heterônoma, né? E, na verdade, quando falamos em adequação setorial negociada, sempre deve ter em mente, nós devemos ter em mente que ela deve trazer benefícios para além daqueles que a norma heterônoma já previu, né, como garantias mínimas ao trabalhador. Entretanto, queridos e queridas, desde a Lei 13.467 de 2017, chamada famigerada Reforma Trabalhista, e que foi sucedida por tantas outras normas, né, ao longo deste percurso de 2017 para cá, se buscou instituir nesta norma, a Reforma Trabalhista 13.467 de 2017, e com maior amplitude, já que não é a primeira vez que aparece no ordenamento jurídico brasileiro a prevalência do negociado sobre o legislado, haja vista, já constar em nossa Constituição determinadas situações onde prevalece o acordo ou a convenção coletiva em detrimento do que está previsto na lei, mas e com maior amplitude, esta prevalência veio a ser disposta pela reforma trabalhista, e aí, meus amigos, sob o pretexto de atribuir-se aos sindicatos um maior protagonismo na criação de regras jurídicas setoriais, que deveriam prevalecer, inclusive, sobre aquele mínimo de proteção instituído por lei. Devo dizer que, ao meu ver, esse protagonismo, em verdade, disfarça interesses outros que podem ser concluídos na medida em que, ao mesmo tempo que se atribuiu um maior poder, entre aspas, aos sindicatos, do ponto de vista negocial, também se fragilizou os mesmos sindicatos na sua representação dos interesses dos trabalhadores. Então, em paralelo a este poder de derrogar a proteção legal em determinadas matérias, se subtraiu dos sindicatos de maneira, inclusive, abrupta, sem qualquer medida de transição, e isso foi trazido pela doutrina e pela própria pelos próprios juristas no nosso meio, não houve nenhuma medida de transição que preparasse os sindicatos para abrir mão de uma fonte de receita que, para muitos, era indispensável e essencial para muitos sindicatos para desenvolver as suas funções e prerrogativas. Estou me referindo
a contribuição sindical, outrora compulsória, né? Não vamos entrar no mérito, né, de como ela foi criada, para que fim, lá atrás, na era varguista, mas o fato é que, se de um lado se atribuiu, né, aos sindicatos, pela Lei 13.467 de 2017, uma maior atuação do ponto de vista da prevalência do negociado sobre o legislado, de outro lado, deixou-se de aparelhar estes mesmos sindicatos para fazer frente a esta representação e esta possibilidade negocial de maneira a alcançar o seu objetivo, que não há dúvidas é aquele objetivo de proteção ao trabalhador e de alcance de melhores condições de labor e de vida. Pois bem, meus amigos, o fato que cria enorme preocupação, senhores, é que o direito trabalhista, eu chamo de pandêmico, né? Direito trabalhista pandêmico, e aí eu me refiro ao conjunto de normas com impacto nas relações trabalhistas que foram editadas desde a decretação do estado de emergência de saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus, possibilitou, e aí sob o pretexto da necessidade de uma rápida proteção, uma rápida resposta à garantia do emprego e da renda dos trabalhadores, mal disfarçando, em verdade, no meu sentimento, um interesse de mitigação da resistência da classe trabalhadora à subtração dos seus próprios direitos, a ocorrência de acordos individuais, inclusive em matérias que a lei ordinariamente dispunha de maneira diversa, e especialmente, claramente, a própria Constituição. Este alijamento, né, do ente coletivo obreiro, da construção do diálogo social, interlocutor e defensor que é dos interesses e direitos dos trabalhadores, compromete sobremaneira a manutenção do patamar civilizatório mínimo. E eu entendo, meus amigos, que isso, salvo o melhor juízo, sem precedentes históricos na história do nosso país. Em verdade, pois mesmo em diversas crises econômicas, por que passou o Estado brasileiro ao longo dos anos, vide aí os idos de 2001, com a edição de medidas provisórias flexibilizantes, né, que incorporaram dispositivos à CLT, criando mecanismos de flexibilização de direitos trabalhistas, e aí eu vou recordar os senhores da criação do layoff, né, posteriormente do trabalho a tempo parcial, e posteriormente, no governo da presidenta Dilma, o Programa de Proteção ao Emprego, tais medidas que possibilitaram também uma flexibilização, entre aspas, para fazer frente a estes momentos de crise, jamais olvidaram a necessidade de uma prévia negociação coletiva para que fossem observadas. Então, mal comparando ao direito pandêmico, nós estamos observando que este alijamento do ente coletivo, neste processo, ele é realmente muito perigoso para a sobrevivência do próprio direito do trabalho. Não é possível, no meu entendimento, humildemente falando, se pretender dar à Constituição uma interpretação diversa da que foi pretendida pelo legislador constituinte, que efetivamente buscou proteger os direitos sociais dos trabalhadores das intempéries dos momentos de crise. Imaginemos, colegas, se a cada crise a Constituição pudesse ser interpretada ao sabor do governo, do momento e dos seus projetos e ideologias socioeconômicas, né? Então, a Constituição ela precisa, efetivamente, proteger a ordem de uma interpretação que, ao meu ver, flexibilize o seu ideal maior dos valores democráticos, dos valores sociais e da busca da dignidade do trabalhador. Então, vejam que, na verdade, as regras e os princípios constitucionais fundamentais, em que pese sabemos que não são absolutos, não autoriza ao intérprete, né, ao aplicador do direito, que no sopesamento da sua aplicação se despida o trabalhador das garantias que a própria Constituição criou.
para que o patamar civilizatório mínimo não seja relativizado, possibilitando um retrocesso social. E ainda essa semana eu postei numa das minhas redes sociais um card dizendo o seguinte: a vida é ex nunc, né? Retroagir jamais. E fazendo aí um paralelo a essa minha fala neste momento, não podemos possibilitar que haja um retrocesso social. Então, a vida é ex nunc, os direitos são para frente, resguardados aquilo que já foi historicamente conquistado. Portanto, destituir, meus amigos, o sindicato da sua atuação precípua, que é, em verdade, a promoção da melhoria das condições de labor e de vida do trabalhador, e isso através dos mecanismos da negociação coletiva, evitando-se o retrocesso social, sem dúvida, compromete todo um sistema baseado na proteção do vulnerável na relação entre o capital e o trabalho, de maneira que as incursões do capital, baseadas nessa crescente desregulamentação em que vivemos, né, atualmente, das normas cogentes protetivas, e na fragilização, e posso até dizer, destruição do ente coletivo obreiro, isso pode gerar a morte do próprio direito do trabalho. Eu me arrisco até a dizer, senhores, que o pacto mediado pelo Estado entre o capital e o trabalho, se houver e se consolidar esse alijamento do ente coletivo obreiro, né, no diálogo social, tenderá a comprometer a existência ao próprio sistema capitalista. Então, portanto, meus amigos, para finalizar minha fala, porque eu sei que os colegas também têm muito a contribuir no nosso painel, é inarredável e imprescindível que todos nós sejamos defensores, primeiro, de que a Constituição não sofra interpretações relativizadas para reduzir o patamar civilizatório que foi buscado pelo constituinte originário, e especialmente que o sindicato obreiro protagonize de toda a sorte este diálogo inevitável e imprescindível à manutenção das conquistas dos direitos trabalhistas. Então, é assim que eu finalizo a minha fala, agradecendo a todos e desejando aos colegas um excelente painel e um excelente congresso. Muito obrigada. Muito obrigada, Dervana. Então, passamos a palavra ao Márcio Sávio. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente Felipe Santa Cruz, que tem desenvolvido um trabalho magnífico à frente do Conselho Federal da OAB, trazendo uma reconstrução dessa nossa instituição como garantia da cidadania e garantia de proteção de todos os cidadãos brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, ele tem dado exemplo de um exercício democrático e de uma atuação resistente para esse Estado Democrático de Direito. Também cumprimento aqui a doutora Maria Cristina, e na pessoa dela cumprimento as doutoras Dervana e doutora Silvia. E para falar desse tema, a doutora Dervana apontou questões extremamente relevantes sobre a participação das entidades sindicais, e o tema, para mim, tem uma questão. Quando se fala em indispensabilidade das entidades sindicais, sua importância nas negociações coletivas, não tem como nós não nos remetermos ao texto da Constituição. E, ao falar de texto da Constituição, não há como nós não falarmos e lembrarmos, trazer à memória o nosso processo constituinte de 87 e 88. Porque, naquele processo constituinte, a cidadania, a sociedade brasileira quis romper, fez a ruptura com o Estado autoritário e com a participação ativa da sociedade, porque a disputa, muitos devem lembrar, do chamado regimento interno, quebrou e trouxe ativamente a participação da sociedade no processo de elaboração e fixação dos direitos
constitucionais brasileiros para todos os cidadãos. E é nesse sentido, nessa perspectiva, que nós não podemos deixar de pensar que a Constituição traz para o seu centro, para o seu âmago, a proteção do cidadão trabalhador, quando trouxe, no artigo 7º, os seus direitos fundamentais, que se aplicam ao artigo 5º, é claro, sem querer estabelecer gerações de direitos fundamentais aqui, que eu acho que não há gerações de direitos fundamentais, todos os direitos fundamentais são horizontais e atingem a todos, e a proteção da dignidade da pessoa humana com uma sociedade justa e solidária como fator principal dessa proteção. Então, ele traz, no artigo 7º, um direito fundamental do cidadão trabalhador e trabalhadora, que tem como garantia, ou seja, um mecanismo de proteção desses bens jurídicos fixados no texto constitucional, que o ponto principal é a preservação da dignidade da pessoa humana, a proteção coletiva, ou seja, um direito fundamental institucional, um direito fundamental coletivo que se dá a partir das instituições, das entidades sindicais, ou seja, do mecanismo de representação. Então, esse é o ponto, é o marco central que nós temos que olhar, essa imprescindibilidade, ou seja, essa indispensabilidade das entidades sindicais. Falar em indispensabilidade das entidades sindicais é falar da indispensabilidade do texto da Constituição. Atacar as instituições, o movimento sindical, a direção sindical, os sindicatos, é atacar o texto da Constituição, é quebrar esse monopólio democrático, né, que parece paradoxal, mas, na realidade, o processo constituinte traz essa forma democrática de atuação e participação e remeter a um outro patamar, um patamar que vai contra o patamar mínimo civilizatório, que é um patamar autoritário, que despreza a Constituição, que despreza o texto da Constituição e que quer romper o que foi duramente conquistado nesse ponto. Nós não podemos deixar de mencionar, e a doutora Dervana comenta muito bem isso, que os direitos do trabalho, os direitos sociais, é um construto social. E esse construto social se dá a partir da sua representação, que é a representação sindical. Então, é essa relação horizontal de participação coletiva com participação para garantir e proteção do direito individual é que se forma esse patamar, ou seja, essa atuação do movimento sindical na esfera da proteção coletiva. Os direitos sociais são direitos fundamentais e, portanto, os direitos coletivos sociais, eles somente existem, e assim foi posto pelo texto da Constituição, para proteger os direitos individuais, assim como os direitos individuais fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras somente existem porque são protegidos por esses direitos fundamentais coletivos. Caso contrário, você vai ter uma barbárie nas relações entre o capital e o trabalho. Essa questão não é uma questão, como muitos gostam de falar, de uma jabuticaba brasileira, né? A questão da proteção e a importância das entidades sindicais, ela é mundialmente prevista. A Convenção 87, 98, 151 da OIT, do qual o Brasil não é só Estado-membro, mas membro fundador da Organização Internacional do Trabalho, e que aderiu à Convenção 98, traz em seu âmago essa proteção como direito fundamental institucional, né? A OIT, quando estabelece as suas 7 normas de direitos fundamentais, insere o princípio da liberdade sindical como um direito fundamental do cidadão trabalhador e da trabalhadora. Portanto, qualquer outra forma de interpretar o texto da Constituição é expropriar toda a experiência social que o Brasil tem a partir da Constituição de 88 e com o exemplo de ruptura de um Estado autoritário, intervencionista, que não permitia a atuação do movimento sindical de forma democrática, né, mas permitia e intervia como forma de reparar, ou seja, de impedir uma reparação da proteção dos direitos individuais.
Essa é uma questão que é fundamental nós trabalharmos. O estado de emergência, como todos nós sabemos, não é um motivo para que faça o rompimento do texto da Constituição. Não é motivo para justificar a subversão dos princípios fundamentais e dos direitos fundamentais que os textos trazem. Não há estado de exceção. O estado de emergência, ele existe e está previsto no texto da Constituição para reafirmar o próprio texto da Constituição. Portanto, ele deveria, sim, reafirmar que a proteção coletiva deve sobrepor nos estados de emergências a proteção individual. Por isso que essa forma de interpretação, infelizmente, nesse estado de emergência, onde o Supremo atua com contra medidas provisórias que estabelece claramente uma subversão dos princípios fundamentais da Constituição, infelizmente o Supremo Tribunal vem a reforçar essa subversão. Por isso que, quando do julgamento da MP 936, eu particularmente penso que o voto mais constitucionalmente adequado foi do ministro Lewandowski, porque ele traz uma conformidade nas relações entre o capital e o trabalho, entre o direito coletivo e o direito individual, aonde demonstra e reafirma o texto da Constituição como um direito fundamental, ainda que no direito individual você pudesse ter algumas alterações ou discussões de entendimentos contrários, mas reafirma e não despreza o texto da Constituição. Infelizmente, a concentração no controle concentrado, né, a concentração de decisões nesse momento de pandemia tem sido fruto de uma expropriação de toda a nossa experiência do controle difuso da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, que é uma justiça social e que tem como finalidade um instrumento para a efetivação dos direitos sociais. Se a Justiça do Trabalho também não pensar que é esse instrumento, nada mais há que se falar da Justiça do Trabalho. Se tornará apenas uma justiça comum que não analisará os direitos sociais como fundamentais, como deve ser, né? Mas a reforma trabalhista, como disse a doutora Dervana, ela demonstra uma forma de atuação contrária ao próprio texto da Constituição, né? Ou seja, a tentativa de usar a pandemia para implantar uma ditadura neoliberal, aonde todo o sistema do capital se sobrepõe à própria dignidade humana, tem demonstrado, e com as decisões aqui colocadas, mais do que contrárias ao próprio texto da Constituição e sem solucionar os conflitos. Por isso a negociação coletiva é importante, porque a partir da negociação coletiva você tem um diálogo social, que é inerente a um texto de uma Constituição democrática. Você tem a possibilidade de um debate onde a segurança jurídica das partes se dão por meio do processo negocial. Os acordos firmados coletivamente, as partes, tanto capital como trabalho, empregador e empregado, passam a ser partícipes daquela norma, da instituição daquela norma, da constituição daquela norma. E, portanto, se vê espelhado naquele interesse, né? Portanto, você retirar no processo negocial as entidades sindicais é você desprezar, é você não reconhecer o outro, não reconhecer o ente coletivo como uma grande fonte e um grande mecanismo de proteção e de efetivação dos direitos sociais que foram duramente, volto a insistir, conquistados na Constituinte de 87 e 88 e que não há necessidade de qualquer alteração nesse momento do texto da Constituição. Devemos, a todo instante, a todo momento, reafirmá-la como um órgão fundamental, como um texto que traz o Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, uma sociedade justa e solidária. E aí, já caminhando um pouco para o meu final, não há como nós não pensarmos nisto a partir do direito e psicanálise, que aí algumas indagações devemos nos fazer. Por que tanto ódio aos direitos sociais? Por que tanto ódio aos direitos coletivos? E por que tanto ódio ao movimento sindical que se apresenta a partir da ruptura e do golpe de 2016?
A reforma trabalhista demonstrou um ódio perverso aos direitos sociais. Ela desconstruiu o que eu acabei de falar, de todo um construto social de jurisprudência. Ataca a própria essência da solidariedade, ou seja, da construção social das partes entre capital e trabalho. Isso é algo para se pensar. Qual é o motivo desse ódio? O que nos leva a um ódio tão grande a esses direitos fundamentais? Será que é simplesmente para trazer uma submissão do movimento sindical aos governantes de plantão? Esses governantes não conseguem conviver com o Estado democrático, onde a diversidade, as diferenças são tão grandes? Será que é porque no movimento sindical é onde você tem uma maior forma de inclusão social a partir da participação das minorias, como das mulheres, dos negros, no processo de decisão e processo de realização da sociedade? Será que é por essa forma que a entidade sindical utiliza de trazer a democracia de base, ou seja, a participação e a inclusão, incomoda tanto uma democracia? Essas questões nós precisamos nos indagar e saber, porque aqui entra realmente, como eu falei, a psicanálise para saber qual é o interesse e qual é a forma e por que tanto ódio aos direitos sociais, aos direitos fundamentais das trabalhadoras e trabalhadores, por que tratar esses trabalhadores como inimigo, por que tratar o direito do trabalho como algo tão perverso, sendo que é o direito de trabalho que consegue trazer uma sociedade justa, democrática e solidária e mais uma inclusão social permanente a partir desse processo de participação. Essas questões precisam colocar. E o Supremo, eu acho que precisa refletir sobre essa forma de interpretar o direito do trabalho no Brasil como se fosse uma jabuticaba. Não podemos ter decisões que desprezem séculos de entendimentos sobre as relações sindicais, sobre os direitos fundamentais, sob pena de transformarmos a decisão num fundamentalismo hermenêutico, transformarmos todo um construto social num regime autoritário que não seja só político, mas se torna um regime autoritário a partir de pensamentos jurídicos que trazem esse ódio, essa forma de desprezar o outro, de não reconhecer o outro como um sujeito de direito. Então, para completar aqui a minha fala, eu acredito que não há como reconhecer a indispensabilidade dos sindicatos. Atacar as entidades sindicais é atacar a Constituição, e buscando aqui o nosso saudoso Ulisses Guimarães, quem ataca a Constituição é um traidor da pátria, é um traidor do próprio texto da Constituição, que não merece qualquer respeito numa sociedade democrática, justa e igualitária. Obrigado pela participação. Obrigado, Márcio Sávio. Passamos a palavra agora à doutora Silvia Nogueira. Muito bom dia a todos, acho que ainda é dia. Registro inicialmente a minha alegria de compor um painel ao lado da minha querida conselheira federal Cristina Carrion, da doutora Dervana Coimbra, excelente sua exposição, doutor Márcio Sávio, de quem eu já conhecia dos congressos da ABRAT, sempre com uma voz muito eloquente na defesa dos direitos sociais, mas agradeço e saúdo ao nosso diretor-presidente da ESA Nacional, pelo evento maravilhoso que está sendo esse congresso, e toda a diretoria da OAB. Então, Rony Preus Duarte, com a ESA Nacional, e com certeza com todo o apoio da diretoria, o grande Filipe Santa Cruz, que está dando um show nesse sentido de impedir que os direitos sejam banalizados na atual quadra da história, e a todos os outros diretores do Conselho Federal. Eu começo minha fala dizendo que, depois da exposição desses grandes juristas, tanto o doutor Marcos quanto a doutora Dervana, fica complicada a minha posição. Pouco
deixou de ser dito. Mas eu começaria trazendo a reforma trabalhista e dizendo que ali foi apenas um pontapé inicial para uma série de desmandos, desconsiderações, desregulações, flexibilizações e retiradas de direitos sociais, que são direitos fundamentais. Eu digo que ela trouxe 3 situações complicadas para o modelo que nós temos de organização sindical. Não só, de uma forma imediata, retirou a contribuição obrigatória para causar prejuízo, para impedir a fonte de custeio, para inviabilizar as atividades sindicais, mas também fez algo absurdo, retirou o sindicato da cena da homologação das rescisões contratuais. Portanto, os contratos de trabalho agora são extintos, são rescindidos e não tem a presença daquele guardião dos direitos para analisar aquilo que deixou de ser pago pelo empregador. Como era a relação do empregador, o contato direto e fundamental do sindicato com o trabalhador no momento da rescisão contratual. Isso também foi retirado, para diminuir a ação do sindicato. E o terceiro ponto que também foi feito para retirar a atuação do sindicato foi a criação das comissões de representantes por empresa, desvinculado dos sindicatos. Ora, nós tivemos, nos anos 70 e 80, comissões de fábrica que funcionaram perfeitamente bem e foram eleitos, naquele momento, grandes representantes dos trabalhadores por cada fábrica que faziam esse diálogo imediato com as empresas. Essas comissões de fábrica, eram, sim, vinculadas aos sindicatos e tinham um link, um relacionamento com os sindicatos, que traziam para os sindicatos todas as situações violadoras de direitos. Portanto, trouxe a reforma trabalhista de 2017 3 pontos: a retirada imediata do imposto sindical, e criação dessas comissões de trabalhadores, e o terceiro, a retirada dos sindicatos no momento da rescisão contratual. Tudo isso para diminuir a atuação dos sindicatos. Pois bem, e vem um questionamento: será que estamos vivendo uma pandemia com muitas medidas provisórias, portanto, muitos diplomas legais sendo constituídos para, supostamente, enfrentar a situação temporária com o isolamento do trabalhador durante a pandemia? Mas eu lembro aos senhores que, nessa mesma veia, nessa mesma ideia e com esse mesmo objetivo de retirar a atuação do sindicato, veio a medida provisória 905. E durante a pandemia, exemplo, que trouxeram a possibilidade de banco de horas negociar a compensação para impedir o pagamento das horas extras num período de até 18 meses. Suspensão de contrato de trabalho, redução de salário, tudo isso sem participação do ente sindical, através da contratação direta do trabalhador com o empregador, sem considerar que as partes na relação de trabalho, elas são desiguais, a relação é assimétrica, e não poderia jamais, sob pena de nulidade desse negócio jurídico do acordo individual. O texto das medidas provisórias e a nova lei que conformou a 936, ela também trouxe a manutenção dessa ideia de tirar o sindicato da cena dessa pactuação para dirimir as situações durante a pandemia, sem o sindicato obreiro participar. Ou seja, não existe a possibilidade de adoção. O ministro Lewandowski foi muito feliz quando recebeu a ação direta de inconstitucionalidade e deu uma modulação aos efeitos, dizendo que o sindicato, quando fosse intimado dessa pactuação individual, poderia e deveria, exercendo o seu papel, deflagrar a negociação coletiva. Isso para consubstanciar a possibilidade de pacificar, de dar segurança jurídica àquele negócio, não é? Mas o STF decidiu, por maioria, é claro,
que não havia inconstitucionalidade a ser declarada, pelo menos naquele primeiro momento. E não vai ter outro momento, porque aquela MP 936, a 927, já caducou e a 936 já foi transformada em lei. Portanto, foi esse o papel do sindicato, do STF. E eu digo mais, um outro papel, também nessa linha do STF, quando em agosto de 2018, julgando a ADPF 324, decidiu que a terceirização era lícita em todos os níveis. Não interessava mais aquela configuração trabalhada, muito bem trabalhada pelo TST, de dizer que as atividades, meios, não podem ser objeto de terceirização, de contratação de mão de obra por empresa temporária. Mas o Supremo Tribunal disse que não, que a partir dali é possível, sim, a contratação da empresa de outras empresas que oferecem mão de obra, inclusive na sua atividade fim, e ela não precisa, portanto, se comprometer mais com o trabalhador. A leitura que se faz da decisão do STF, e a gente estava falando até então de decisões vindas, de atos vindos do Executivo e do Legislativo, a 13467 e as MPs vindo dos dois poderes, Executivo e do Legislativo. E aí? E o STF contribuiu para essa nova moldura do papel do sindicato, para essa nova ideia de que os direitos sociais, ainda que garantidos no texto constitucional, não precisam ser efetivados. E aí eu começo trazendo minha primeira preocupação. Para que serve, então, o direito do trabalho num sistema capitalista de produção, numa sociedade capitalista de produção que nós vivemos? Ele serve de freio, de regra de contenção para o avanço do capital. Porque o capital, sozinho, diante do trabalhador hipossuficiente, ele vai ditar as regras. O liberalismo, laissez-faire, laissez-passer, experimentou essa situação de exploração do homem pelo homem. Não é? Hobbes, no livro Leviatã, ele trata desse assunto dizendo que o homem é, sim, o lobo do próprio homem. Então, para conter o nosso sistema de regra, o Estado democrático de direito, e trazido através da Constituição Cidadã, que é modelo de carta constitucional, porque não se preocupou apenas com os direitos civis e políticos, mas trouxe direitos sociais para o bojo da própria Carta Constitucional. Pois bem, a nossa Carta Constitucional é modelo no mundo inteiro, como estabelecimento de regras, de garantias, de proteções perfeito. Portanto, nós temos na Carta Fundamental a ideia de que temos um garantismo maravilhoso, mas, na prática, essas garantias, essas proteções, elas não são aplicadas. Não há, e nós estamos vendo isso, compromisso do Estado em efetivar aqueles direitos simples de serem efetivados. É isso que nós percebemos. E aí, sem querer ser repetitiva, a Constituição de 88 trouxe no artigo 8º o papel dos sindicatos, a importância dessas entidades na proteção dos trabalhadores como trincheira de luta. E disse, no artigo 8º, inciso 3º, cabe ao sindicato a garantia de direitos e interesses dos trabalhadores, administrativamente ou judicialmente. Perfeito. E ainda no artigo 8º disse que era indispensável a negociação coletiva a presença do sindicato. Mas as MPs que nós estamos analisando, não é? Uma que já caducou e outra que foi transformada em lei, 14020, não trouxeram essa indispensabilidade quando aceitaram, através do pacto individual, aquela contratação de suspensão de contrato de trabalho, de banco de horas, de redução de salário, mas está lá no inciso 6º do artigo 7º. Irredutibilidade é a garantia, salvo, e aí vem a flexibilização do próprio texto constitucional, salvo acordo coletivo ou convenção coletiva. Portanto, tem que haver, para a redução de salário, a presença indispensável do ente sindical. Fazer tábula rasa desse dispositivo é querer sorrir, não é, da desgraça do trabalhador e da possibilidade do sindicato intervir
validamente, para impedir toda a desconstrução. E eu vou mais adiante. Se o direito do trabalho é construído como um mecanismo de contenção e para dar equilíbrio às relações desiguais, essas posturas têm que ser rechaçadas pela sociedade. Infelizmente, o próprio Supremo Tribunal está dando conta dessas pautas neoliberais, dessas ondas neoliberais. E ontem nós tivemos uma palestra glamurosa do importantíssimo, para mim, um dos maiores advogados do Brasil, que é Nabor Bulhões. Pois é, Nabor Bulhões trouxe na sua palestra a pergunta: é possível a democracia no Brasil, diante dessa onda neoliberal, dessa onda de redução de direitos? Como fica a democracia brasileira? E Martin Salles fez questão de colocar esse questionamento. E eu pergunto, diante dessa onda, é possível que os sindicatos continuem a existir? É possível a reformatação do modelo sindical que nós temos para dar conta dos novos direitos e das novas relações que vieram para ficar, principalmente a partir da pandemia? O teletrabalho, o trabalho intermitente, o trabalho dos entregadores de plataformas, etc. É necessário, portanto, a reinversão. Mas é necessário, antes de tudo, dizermos que todos os acordos individuais que pactuaram redução de salário de trabalhador sem a presença do ente sindical é nulo de pleno direito. Não pode o judiciário fazer de conta que não está vendo a nulidade. Basta analisarmos o direito civil. Todo negócio jurídico pressupõe capacidade dos entes que estão negociando. Como é que o trabalhador sozinho, sem a presença, como exige a Constituição, para a redução dos direitos, para a flexibilização dos direitos, do ente sindical, que dê conformação e que dê aquela relação jurídica segurança? Não é possível, portanto, são nulos. E aí eu digo, se hoje estamos vivenciando um momento de compliance trabalhista, de mudança de cabeça do empresariado brasileiro, para evitar, não é, os riscos de passivos trabalhistas, é necessário atentar para esse tipo de acordo. Se foi produzido sem a participação dos sindicatos, eles estão fadados à nulidade. Isso é inevitável. A pandemia, diz o IBGE recentemente, apontou para o fechamento de mais de 500 mil empresas, fechamento de mais de 7 milhões e 800 postos de trabalho. De 3 de maio a 6 de junho, um aumento de 1 milhão e 400 mil desempregados. 8 milhões e 700 mil estão em teletrabalho. Portanto, essa é a realidade. E uma realidade que veio para ficar. O teletrabalho, com certeza, veio para ficar. E os sindicatos precisam se reinventar, portanto, para dar conta desse novo tipo de trabalhador uberizado, terceirizado legalmente já, intermitentes, os autônomos, supostamente autônomos, criados pela reforma trabalhista, etc. É necessário dar conta disso. Então, os sindicatos precisam se reinventar. Aquela música de Djavan é perfeita. Às vezes tem que morrer para germinar. Não é? Grão. Quando ele diz o amor da gente é como um grão. Tem que morrer para germinar. E eu trago a reflexão de todos e do movimento sindical, porque sou advogada exatamente de sindicatos de trabalhadores, da necessidade de se reinventar para dar conta disso, para se impor diante do capital, que hoje o destinatário da proteção estatal deixou de ser o trabalhador para ser o capital. Ponto. Essa é a pauta neoliberal que veio para ficar. Não há mais a preocupação, se é que um dia houve, com a efetivação dos direitos sociais. Não consigo ver assim. E o professor Nabor foi muito feliz quando disse isso. Falou de Mauro Capelletti, quando esteve aqui no Brasil, analisando na Conferência Nacional da OAB, em 1990, o texto constitucional, elogiando o texto constitucional e dizendo que era importante, era da efetividade. Não basta termos uma
Carta Republicana Democrática, assegurando o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, direitos sociais, papel do sindicato, importância de preservação de direitos sociais. Se nós não tivermos políticos e sindicatos comprometidos com a efetivação e juízes comprometidos com a efetivação de tais direitos, de nada vale. E eu termino a minha fala também invocando um grande cantor que era compositor também, que é Belchior, quando ele diz assim: no presente, a mente e o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos cabe mais. Se nós, sindicatos dos trabalhadores, não nos reinventarmos, aquele papel que tínhamos tradicional, aquela paralisação, mobilização, a gente não vai mais conseguir, os trabalhadores não estão dentro da fábrica, a fábrica deixou de ser verticalizada, e existem 7.800.000 trabalhadores dentro de casa. Como agregar esses trabalhadores? Como conseguir fazer pauta desses trabalhadores? Sem trazer todos os trabalhadores autônomos e intermitentes no bojo da luta pela preservação dos direitos sociais, pelo avanço dos direitos sociais, e não permitir o retrocesso dos direitos sociais. É isso que eu digo. Muito obrigada a todos. Não tenho palavras para agradecer a participação da Dervana, do Márcio e da Sílvia, principalmente pela defesa apaixonada do direito dos trabalhadores, que estão sendo dioturnamente vilipendiadas. Nesse momento do direito pandêmico, em que se trata de saúde pública e lá no meio tem uma pequena alteração no direito dos trabalhadores, é essencial que nós permaneçamos alertas, que nós continuemos a defesa intransigente dos trabalhadores e das entidades sindicais. E por isso, mais uma vez, eu conclamo os participantes deste congresso e aqueles que nos ouvem, nos assistem, para que nos seus estados se filiem ao Sindicato dos Advogados, porque é o sindicato que luta por piso salarial e melhores condições de trabalho. A Ordem dos Advogados tem uma função social muito importante, mas não é essa a sua função, e sim o sindicato da categoria. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a diretoria do Conselho Federal por esse magnífico evento, que está sendo um exemplo no mundo inteiro. É o maior evento telepresencial que já aconteceu. Já ultrapassamos a margem de 100.000 inscritos, portanto, é maior que qualquer conferência nacional que nós fizemos, maior que a nossa Conferência Nacional das Mulheres, e que trouxe conhecimento em todas as áreas do direito. E mais, não somos excludentes, nós somos inclusivos. O Conselho fez um congresso inclusivo, pois colocou para nós pessoas que não são advogados e que nos ajudam a criar uma visão mais ampla do que é o direito. Eu só tenho a agradecer e está encerrado o nosso painel. Um bom dia para todos.